E aí pessoal, tudo bem? Essa semana a gente estava estudando a Parashá de Tzav, que é a Parashá da semana, e tem algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Na parte de Vaikra 6:14, ou seja, bem no início aí da Parashá, na porção da semana, diz o seguinte: 6:14 não, 6:13. Essa é a oferta de Aarão e seus filhos oferecerão ao Criador por ocasião da sua unção. E aí ele vai descrever uma série de coisas que está associado a essa oferta, né? Um décimo de um efa de farinha escolhida como oferta regular de cereais, metade dela pela manhã e outra metade à tarde. Deve ser preparada com óleo em uma frigideira. Você trará o ensopado e oferecerá como oferta de cereais, de fatias assadas, de cheiro agradável ao Eterno. E assim o Cohen ungido dentre seus filhos para sucedê-lo. A preparará. É, pertence ao Eterno, é uma lei para todos os sempre, para todos sempre, todos os tempos, ser transformado inteiramente em fumaça. Qual é o detalhe aqui que chamou bastante atenção da gente? É que justamente essa oferta que é oferecida pelo Cohen em função da consagração, separação dele do resto do povo, ela é uma oferta oferecida de forma que ninguém come de fato parte dessa oferta. Se você analisar outras, inclusive nessa paraxá já começa falando de outras ofertas, né? Você vai perceber que sempre que outra pessoa oferece uma oferta, não em todos os casos, mas principalmente desse tipo, o Cohen ele fica com uma parte da oferta para si. Ele pode se alimentar dessa oferta. Então a pessoa oferece, o sacerdote ele fica com uma parte e o resto em muitos casos uma parte simbólica é oferecida, é queimado totalmente em memória do Criador. Só que nesse caso, quando é o Cohen que está oferecendo, não sobra nada. Literalmente tudo é queimado e ninguém come nada, porque é uma oferta de uma pessoa que está dentro de uma tribo que foi escolhida como um sacerdote para o Criador. Então não existe intermediários entre eles. Então, como é oferecida direto do Cohen para o Eterno, toda essa oferta ela é queimada de uma vez. Isso é interessante. Por quê? Bom, esse canal aqui é novo, né? Eu não postei muitos vídeos aqui. Entretanto, nós temos um outro canal antigo chamado Segredos da Torá, onde a gente postou muitos vídeos lá. Tem mais de 300 vídeos só sobre Torá, desde o início, desde o iniciante até o mais aprofundado. Mas o interessante é que eu vou trazer até um quadro para você. É, por que existe a figura do sacerdote? A gente tem que relembrar. A figura do sacerdote, ela existe por uma necessidade. Ela foi criada por uma necessidade. Por quê? Antigamente, antes do povo de Israel se organizar como uma nação, os sacerdotes eram os primogênitos, né? A gente pode ver isso antes, né? Na própria Torá, a questão de Yaakov e Esav, a luta deles pela primogenitura. Então a primogenitura, além de, obviamente, dar mais dinheiro ao primogênito, porque pela lei o primogênito ele poderia herdar o dobro do que o resto dos filhos. Além disso, o primogênito também representava a conexão da família com o Criador, né? A continuação, inclusive, dessa família e a conexão deles com o próprio Criador. Ele era o sacerdote natural. Só que, quando chega o povo de Israel se estabelece como um povo, existe uma troca. E essa troca ela é motivada por uma necessidade muito interessante, que é a necessidade de se ter uma pessoa totalmente preparada desde o nascimento para ser um sacerdote. E por que isso é importante? E por que existe essa necessidade? Qual é a origem dessa necessidade? A gente entende, né, entre o povo judeu que quanto mais próximo do Criador você estiver, mais leis você terá que obedecer. E você pode até questionar e falar assim: como assim? Isso não faz sentido pra mim. Como assim mais leis eu vou ter que obedecer? Deixa eu aumentar aqui, só um minutinho. Mais leis você vai ter que obedecer no sentido, e você pode ver isso na própria relação, né, do Cohen
para um israelita comum. O israelita comum ele tem leis para obedecer, mas não são muitas, comparadas ao que o Cohen precisa obedecer, né? Um Cohen, a família de Levi, os levitas, né, que são sacerdotes, eles têm leis específicas só para eles. Por quê? Porque eles estão em contato diretamente com o Eterno, fazendo serviço dentro do templo. Eles estão mais próximos da santidade do Criador. Eles têm comunhão maior com o Eterno, uma convivência maior. E essa convivência maior exige mais leis e regras para evitar, né, que aconteça alguma tragédia, como foi os casos dos filhos de Arão, por exemplo, que ofereceram um incenso ruim e aquilo gerou, né, um problema para eles, que na verdade foi a morte, né, não foi só um problema. Então essas leis a mais servem para proteger eles da própria justiça divina, vamos dizer assim, e não permitir que essa impureza do ser humano, que às vezes é muito natural de ser, né, acabe sendo levada para dentro do templo e etc. E dentre a família de Arão, né, nós temos o próprio Arão, o sumo sacerdote, que tem mais leis ainda. O Cohen, né, o Cohen Gadol, ele não pode nem sequer casar com uma mulher que não é virgem. Então existe leis que é específica para ele, ok? E existem leis específicas para os levitas. Existem leis específicas para o povo de Israel. E existem leis específicas para todos os estrangeiros, tá? Então aqui no quadro eu trouxe esse quadro para tentar desenhar para vocês, mas aqui é como se fosse o mundo inteiro, né? Então eu poderia colocar aqui todas as nações que existem, você, eu, é, brasileiro, etc. A gente pode colocar aqui todas as pessoas. Vou até escrever aqui, certo? Então dentro desse todas as pessoas existe uma parte, um povo que foi criado literalmente, né? Com um pretexto. Esse povo que foi criado com esse pretexto, eu vou colocar aqui, obviamente todo mundo já sabe que é Israel. Então é um grupo que tem vários outros grupos, tem várias outras nações, e dentro desses grupos, dentre eles, tem uma nação chamada Israel. E dentro de Israel existe uma tribo específica, que aqui eu posso colocar, por exemplo, Levi, que é a tribo de sacerdotes. Opa. E dentro da tribo de Levi existem vários clãs, e um clã específico que é o do sumo. Não digo clã, né? Mas um deles apenas, né, vai ser o sumo sacerdote. Vou colocar em português mesmo. Então, percebam que é um grupo dentro de outro grupo, que tem outro grupo, que tem mais outro grupo. E quanto mais você está inserido ali, mais leis você vai precisar obedecer. E essas leis correspondem ao nível de relacionamento com o Criador. É por isso que a Torá, por exemplo, permite que se venda uma carne impura para o estrangeiro. Por quê? Porque o estrangeiro ele pode comer no sentido de que as leis dadas, as leis da Torá não foram dadas para o estrangeiro, foi dado para Israel. O Shabat não foi dado para o mundo inteiro, ele foi dado para Israel. As leis, né, o kasher, todas as leis, 613 leis que a gente tem na Torá, foi dada para o povo de Israel. Nada impede de uma nação olhar e falar assim, nossa, aquela lei ali é legal, né? Por exemplo, a lei do Shabat. A lei do Shabat é uma lei fenomenal, mas eu acho que é uma lei mais fenomenal, que tem uma lógica talvez mais interessante ainda, é a lei que fala sobre o Shemitah. O Shemitah é aquele período de 7 anos que você, que é agricultor dentro de Israel, não poderia plantar na sua terra. Você teria que aguardar um ano inteiro para poder trabalhar com a agricultura. E é interessante porque esta lei ela preserva o solo e no nível que no solo existem diversos minerais importantíssimos para a vida, né? E se você acaba fazendo trabalho recorrente ali naquela terra, todas as vezes, aqueles minerais, aquelas coisas importantes que estão ali na terra, que quando o cara planta, todo aquele conteúdo passa para aquele fruto, se você fizer isso recorrentemente, aquilo vai acabar, né? Aquela terra não vai dar mais isso.
E aí o que acontece? Você vai lá, você vai plantar uma cenoura, vai colher a cenoura, mas teoricamente todos os minerais e vitaminas que aquela cenoura deveria ter, ela não vai ter mais. E aí o que acontece? O povo começa a ficar doente. É uma coisa tão interessante que existem vitaminas, como a vitamina K, que se você não toma desde criança, você pode até ser feio. Eu não vou entrar no detalhe porque eu não sou médico e eu também não, não sou agricultor. Mas assim, é interessante essa lei. Uma outra nação poderia observar e pensar, né? Caramba, por que a gente não faz o mesmo? Nada impede. Nada impede que as nações olhem para Israel e tomem essas leis para si porque concordam. Nada impede. A única coisa que não pode acontecer é a substituição de Israel, obviamente, como nação sacerdote. Assim como, por mais que qualquer israelita poderia tomar responsabilidades para si e falar assim: olha, eu também vou casar só com uma mulher virgem. O sumo sacerdote só casa com uma mulher virgem. Deve ter algum motivo, e mesmo que eu não saiba, eu vou fazer o mesmo. Por exemplo, tá? Você poderia fazer isso, mas você jamais poderia pegar a roupa do sumo sacerdote e se autodeclarar sumo sacerdote. Você jamais poderia usurpar o lugar no templo. Jamais você poderia entrar dentro do templo nas áreas proibidas para as pessoas comuns. Né? Você jamais poderia fazer isso. Não importa o quão bem sucedido. Apesar de haver relatos de pessoas lá no primeiro século de que uma pessoa específica fez isso, ele fez um voto de Nazireu e ele ficou tão separado dos demais que ele entrou no Santos dos Santos do templo e não morreu. Essa pessoa é Yaakov, o Tzadik, né, que a gente chama no Novo Testamento de Tiago Justo. Se eu não me engano, é um dos Tiagos que era irmão do Yeshua. Então existem relatos do primeiro século que isso aconteceu. Apesar disso, mas assim, regra e exceção. Esse cara é a exceção da exceção da exceção. Não quer dizer que você ou eu vamos conseguir chegar nesse nível. Entretanto, ainda assim, a Torá foi dividida desta forma. Então, o estrangeiro ele tem leis para obedecer. Israel tem leis para obedecer, a tribo de Levi tem leis para obedecer, e o sumo sacerdote mais leis. E o envolvimento do Kohen Gadol, é tão grande com o Eterno que quando ele vai oferecer uma oferta, ele oferece direto. Não existe ninguém que compartilha daquela refeição, nem simbolicamente. Quando, quando vamos consagrar, segundo aqui a própria Borachá, né, sabe? A oferta de Arão ele vai direto para o Criador. Isso é muito interessante, né? E demonstra mais uma vez aí, confirma de diversas formas, esses níveis de relacionamento com o Eterno. Então, quanto mais relacionamento você tem, mais da sua vida você vai ter que doar. Mais você vai ter que, vamos dizer assim, se doar ou deixar de fazer as coisas que talvez você gostaria de fazer em prol de agradar o Criador. Bom, eu acho que era isso que eu queria falar. Não tem mais, tem alguns outros detalhes aqui, mas eu acho que esse é um ponto interessante aí, uma pequena chama que eu gostaria de compartilhar com o mundo sobre a Parashat Zav. Depois eu pretendo trazer uma conversa sobre bondade com vocês segundo o próprio judaísmo. Eu acho muito interessante o conceito de bondade. E assim que eu gravar, eu vou estar colocando aqui embaixo no link. Se você curtiu, gostou e quiser apoiar, é só deixar o like. Até mais, pessoal.